Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Tereza Cristina Eloy, sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, localizado no IPSEP, Recife, Pernambuco. Então hoje nós vamos conversar sobre o livro Céu e Inferno, Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, a segunda parte do capítulo 7, os espíritos endurecidos. Então, antes de começar, vamos nos harmonizar através de uma prece, pedindo aos espíritos superiores, ao nosso Mestre Jesus, que nos intua e que possamos usar da palavra para levar esclarecimento e conforto a todos aqueles que nos ouvirem. Divino e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos unidos e reunidos pelos laços fraternos do amor, para aprendermos mais um pouco dos teus ensinamentos através das obras da edificação feitas por nosso irmão Allan Kardec, onde nossos irmãos espirituais vêm dar seus depoimentos, nos esclarecendo e nos alertando de como devemos proceder de acordo com a lei de Deus. Derrama teus bálsamos sagrados sobre todos aqueles que estão a nos escutar, sobre os irmãos que estão em sofrimento, os hospitais, os orfanatos, todos aqueles que necessitam do teu amor, Jesus. Conforta-lhes o coração, dando esperança e amor a todos. Assim seja. Então, como já falei, nós vamos falar sobre os espíritos endurecidos do livro Céu e Inferno, no capítulo 7. Mas antes, vamos refletir, Eu refleti antes de começar a minha pesquisa. Será que o homem sofre sempre a consequência de suas faltas? Será que há justiça nisso? E quando se vê um espírito inacessível aos efeitos da prece, a gente ora e ele não está nem aí. Isso é razão para que a gente deixe de orar por eles? E de que lado se encontra a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? Então, nós vamos refletir sobre isso e no decorrer da minha fala, vamos tentar responder. Então, essa história aqui do Céu e Inferno, ele relata a história de um espírito entediado ou aborrecido. Alguns livros vêm com o nome entediado, outros com aborrecido, mas significa a mesma coisa. Isso aconteceu em Bordeaux, 1862. Esse espírito se apresentou espontaneamente ao médium, reclamando preces. E foram feitas 8 perguntas a ele. Eu não vou falar sobre todas as 8, porque seria cansativo, mas quem quiser se interessar pela história, quiser ler, está lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, onde tem o depoimento dos nossos irmãos desencarnados. Então, foram feitas 8 perguntas a ele. Então, vamos ler as 2 primeiras, para a gente começar a falar sobre ele. A sociedade, os médicos perguntam para ele: que vos leva a pedir preces? Ele responde: estou farto de vagar sem objetivo. Está já há muito em tal situação? Ele responde: faz 180 anos, mais ou menos. Que fizeste na terra? Nada de bom. Então imagina, a pessoa passar 180 anos na reticidade, sem progredir, difícil, Aí fazem a segunda pergunta para ele: qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não forma categoria. Entre nós, tudo forma categoria. Cada sensação encontra seus semelhantes ou suas simpatias que se reúnem.
Então vejamos, pela resposta do nosso irmão, quando desencarnamos, somos atraídos pelos nossos pensamentos, né? Para junto dos semelhantes, aqueles que comungam com os mesmos ideais, os mesmos pensamentos que tem. E eles continuam perguntando a ele, porque ele permaneceu tanto tempo estacionado, né? E que isso fosse condenado a sofrer. É que ele disse que estava voltado ao tédio, né? Isso é um sofrimento, que não é alegria, é dor. E continuam perguntando, e ele diz assim, que se ele foi forçado contra a vontade a ficar na erradicidade, ele diz que isso são sutilezas para a nossa inteligência material, que ele não tem palavras para explicar. Então, procurando explicarmos essas coisas, talvez começais a beneficiarmos a vós mesmos. Né? O interlocutor que faz a pergunta diz a ele que é bom ele falar sobre o que aconteceu com ele, porque isso vai melhorando a situação dele, né? E ele diz que não tem termo de comparação para fazê-lo, né? Ele teve uma vida sem proveito, não fez nada que quis, só tem algumas lembranças dos laços terrestres, né? Que ele não fez nada. Ele só vivia no tédio dele, isso não ajudava nada. Aí pergunta assim a ele, como poderia ter sido a causa desse aborrecimento que vos causais? Eles consequências das existências. O tédio é filho da inação. Quer dizer, ele passou muito tempo, né, de encarnação em encarnação, sem evoluir. Só no tédio, sem se importar com as outras pessoas. Isso é egoísmo, né? Porque ele só pensava nele, então ele não pensava em fazer caridade, em ajudar os outros. Aí eles dizem assim, de verdade, os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que desejam? Aí ele diz que não, nem sempre, né? Porque o tédio paralisa a vontade, né? Então ele não faz esforço de se melhorar, não querem nada. Aí pergunta para ele, podeis dizer algo da vossa existência terrena? Aí ele diz que também tem pouco a dizer, porque o tédio, a nulidade, a inação provém da preguiça, porque por sua vez é mãe da ignorância. Como ele era muito ignorante, muito preguiçoso, então ele só se preocupava com ele mesmo, não tinha vontade de fazer nada de bom. E perguntou a ele também se ele se aproveitou das existências anteriores, se não se aproveitou de nada. Ele disse que se aproveitou, mas foi pouca coisa. Mas o progresso sempre existe, porém é insensível que se nos torna inapreciável. Quer dizer, ele não fez muito esforço para se melhorar e as outras encarnações dele não ajudaram muito. Aí perguntou a ele quando ele espera uma nova encarnação, se ele consentiria repetir novas comunicações. Aí ele diz que evocai-me, né? Se evocarem ele seria obrigado a vir. E isso prestaria para ele um benefício muito grande. E na última pergunta que fazem a ele, dessa chamada, né, que ele apareceu, que ele veio outras, perguntavam a ele por que a caligrafia dele se alterava, não era a mesma. Ele disse, vocês interrogam demais, isso me deixa cansado, né? Quando eu tenho necessidade de auxílio e não de recriminação. Então ele vai embora e o guia do médium vem e explica que o trabalho intelectual dele pensar o fadiga e obriga, né, ao guia a prestar o concurso para dar a resposta das perguntas. Ele é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta, que trouxeram ele para arrancá-lo da apatia, desse tédio que constitui o verdadeiro sofrimento dele, né, que poderia se prolongar indefinidamente.
Então, a maioria das vezes, esses espíritos, né, eles buscam as vidas terrestres apenas como passatempo, pedem uma nova reencarnação, se arrependem, isso eles pedem, desculpa, eles pedem uma nova reencarnação para sair daquele tédio, né? E recomeçar, mas já é um verdadeiro progresso, né? Que cada vez que a gente reencarna, a gente melhora um pouco mais. No Evangelho, no capítulo 27, e pedis obtereis no item 18, ele diz assim: os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há em que neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanimam-nos, incutem-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e, possivelmente, desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Foi o que o nosso irmão veio pedir, né? Que fizesse prece por ele, para aliviar os sofrimentos, aquele tédio, aquela inércia que ele vivia. E a prece o ajudou muito. Mas a prece, ela só tem efeito em favor do espírito que se arrepende, né? Aquele que é levado pelo orgulho e que se revolta contra a vontade de Deus e persiste nos seus desregramentos, né? Como fazem os espíritos infelizes, a prece nada pode fazer, a não ser que um dia comece o arrependimento se manifeste neles. Então, a ineficácia da prece para eles é ainda um castigo. Ela alivia somente aqueles que não estão completamente endurecidos. Essa frase, né, que diz assim, que a ineficácia da prece para os espíritos sofredores é um castigo. Ela alivia somente aqueles que não estão completamente endurecidos. Foi o nosso irmão São Luís que veio nos esclarecer, né, que a prece só é aproveitada pelo espírito quando ele se arrepende. Quando ele não se arrepende, não faz efeito nenhum, ele continua o sofrimento até chegar um dia que ele compreenda que através do arrependimento, que nós vamos ver mais adiante, é que vai ajudar a ele sair daquela situação em que ele se encontra. E no Evangelho também, no capítulo 28, nas preces espíritas, no número item 75, que é as preces pelos espíritos endurecidos. Ele diz assim, que os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento. Então foi o que eu falei, não foi antes? Quando eles não se arrependem, a prece não vai ter muita eficácia sobre eles, né? Eles repelem a prece e até às vezes blasfemam o nome de Deus. Então, essas almas endurecidas após a morte, eles se vingam dos homens de sofrimento que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida. Isso, né, exercendo uma má influência sobre eles. Aí isso vem explicando no Evangelho, no capítulo 10, reconciliação com o adversário no item 6. Ele fala sobre isso. E no capítulo 12, os inimigos desencarnados, o item 5 e 6. Vale a pena ler, reler, para ver a explicação, né? Entender melhor sobre o efeito da prece sobre esses irmãos. Então, existem duas categorias, né, bem distintas desses espíritos perversos. As que são francamente maus e as que são hipócritas. Esses que são maus, neles tem um germe latente que, se a gente consegue desabrochar, né, pela perseverança, pela benevolência, pelos conselhos de raciocínio da prece, a gente consegue, né, principalmente através da mediunidade, que eles se encontrem, que eles falem o nome de Deus, escrevam o nome de Deus e comece um novo
recomeço, né? Uma nova, voltar para o caminho do bem. Então é mais fácil converter eles, né? Porque tem um ponto vulnerável no coração deles. Já os hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possui no coração. Nada os toca, o nome de Deus, longe de inspirar terror, não nos inspira. Aí ele diz assim no livro: no mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera jamais. Então veja porque às vezes a prece não faz efeito sobre esses irmãos. E ainda no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, pedis e obtereis, no item 21, fala da lei de Talião. O homem sofre sempre a consequência de sua falta. Né? Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Deus é justo e bom. Ele vê o que nós fazemos de bom e o que deixamos de fazer em que é o mal. Então, se sofremos, é a consequência das nossas faltas quando estávamos encarnados ou desencarnados, né? Então, o homem, ele é o ato de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da vontade que tenham de praticar o bem. Tal é a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Aí no texto do Evangelho ele continua: assim, o espírito culpado e feliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que lhe torna possível fazê-lo, o que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhes damos a luz de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Então ele fala aí que quando oramos por nossos irmãos, é uma prova de amor e de caridade que temos para com nossos irmãos. Né? Isso os ajuda. Então quando o nosso irmão ele veio pedir prece para ele, então quando fizeram a prece, estavam os irmãos ali da sociedade, estavam ajudando através do amor, da caridade, a ele ter forças e ter coragem, porque por si só ele não tinha coragem de se modificar, é tanto que ele passou 180 anos naquela mesma situação. Então, vejamos como é importante orarmos por esses nossos irmãos. No livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que o erro é a sombra que acompanha aquele que o pratica, até que se dilua mediante a luz clara da reparação. Providenciamos os meios hábeis para a renovação do equivocado, reeducando para a convivência social. É justo lhe conceder o ensejo de prosseguir, construir no futuro, enquanto se sente liberado do desequilíbrio praticado. Então foi isso que a Sociedade de Paris fez com esse irmão, né? Através da conversa, explicando a ele que ele deveria modificar, que ele deveria se ajudar, né? Então seria dada uma nova oportunidade de uma nova reencarnação, que ele aproveitasse essa nova reencarnação, né? Para encontrar equilíbrio, encontrar o caminho da luz que o fizesse progredir e não o deixasse naquela inércia. E na minha pesquisa, né, sobre o tema que nós estamos falando hoje, sobre os espíritos endurecidos, entediados, no livro Ação e Caminho, psicografado por Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel, ele diz:
Não lastimemos as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. Quem suporta as próprias reveses com serenidade e coragem, entesoura resistência. Recorda obstáculos e provações, são medidas para avaliação de nossa fé em Deus e em nós mesmos. Então veja quantas oportunidades nós temos, né? Na nova encarnação, Deus nos dá, né? Esses obstáculos, né? Esses sofrimentos, para a gente suportar com coragem, com fé. Como o nosso irmão Francisco Xavier tem uma frase dele que diz assim, que tudo passa, tudo de bom passa, tudo de ruim também passa, né? Depois da tempestade, que a gente acha que é ruim, mas a tempestade vem limpar os miasmas, né, negativos da natureza. Vem a bonança, vem o sol, vem a luz. Então que a gente tenha esperança, né, tenha força, tenha fé, tenha resignação de lutar para nos melhorarmos, sermos melhores do que aqui quando chegarmos. Não ficar na inércia, na preguiça de trabalhar. Tenhamos força, coragem de melhorarmos a nós e a todos aqueles que estão conosco através do nosso exemplo. Porque o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Não adianta você falar, eu estar falando aqui na tribuna e depois vocês me encontrarem por aí fazendo coisas equivocadas, não é? Dizer assim, ó, ela fala tanto, dá tanto conselho e não segue os conselhos que dá. Então devemos nos vigiar, policiar. Jesus disse, orai e vigiai, porque nós somos responsáveis por nossos pensamentos, palavras e ações, e pelos que nós influenciamos através das nossas atitudes. No livro também que eu pesquisei, Deus antes e depois de Jesus, de Wesley Caldeira, ele diz assim, que o mal é a ausência do bem observada pela limitada medida humana, sem um contexto universal dos fenômenos regulados pela lei divina. A ignorância de nossa natureza e das forças divinas que dormitam em nós elabora a ideia insuficiente que temos de nós e das leis do Criador que rege o destino. Dentro dessa compreensão reduzida, nos entregamos às influências inferiores e ao qual chamamos o mal. Ele tirou isso de Denis, 1992, na página 44. Então veja aí o que ele quis dizer. Que nós somos ainda ignorantes, não é? Mas Jesus disse, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. O mandamento espírita diz, espírita, amai-vos uns aos outros, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o segundo mandamento do Espírito é instruí-vos, porque através do conhecimento nós vamos nos libertando da ignorância, de cair tanto erro, de praticar o mal. Porque o que é o mal? É a ausência do bem. Quando nós compreendermos os ensinamentos do Cristo, não vamos errar tanto. Então, Wesley Caldeira continua no seu livro dizendo assim, arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, preste atenção que ele falou. Arrependimento, temos de arrepender primeiro, não é? Expiação e reparação. Temos que resgatar o mal que fizemos à natureza, aos nossos semelhantes. Então temos que fazer isso, porque o arrependimento, ele dispõe a mudança e suaviza o jogo da expiação. Quando nós nos arrependemos, a expiação não parece ser tão pesada, né? O jugo vai ser leve, como Jesus disse. Se o seguimos, o nosso jugo será leve. Só a reparação, no entanto, pode anular o efeito da falta, destruindo-lhe a causa.
temos que resgatar o mal que fizemos aos nossos irmãos. Isso é a reparação. Então, qualquer que seja o grau de inferioridade do espírito, Deus jamais o abandona. Como o espírito tem livre-arbítrio, o progresso às vezes é lento, né? Nós temos a grande teimosia e a obstinação no mal, se modificam pelo sofrimento, que colhe de sua própria semeadura. Então, quando semeamos o bem, nós nos modificamos, né? Essa obstinação no mal, a teimosia em fazer as coisas equivocadas. Então, persistindo no mal, nós sofreremos as consequências por tanto tempo que durar a persistência em não praticar o bem. Então, vejam, o mal é a ausência do bem. Então, se persistirmos no mal, nós sofreremos tanto tempo que seja necessário para o nosso arrependimento. Quando nós tivermos o arrependimento, será dada uma nova oportunidade de expiação para repararmos o mal que fizemos às leis de Deus e ao nosso semelhante e a nós mesmos. Então, o que é que nós podemos refletir sobre tudo que aprendemos na noite de hoje, né? Que todos nós devemos nos preservar do mal, suplicando o divino socorro, conforme propôs o nosso Mestre Jesus na sua oração dominical, buscando-lhe o amparo, a fim de podermos transitar com equilíbrio pelos difíceis caminhos da ascensão espiritual. A divindade e suas leis, sábias, alcançam todos os seres da criação, facultando o processo evolutivo mediante o qual será possível a felicidade. Então, nós oremos para que o socorro a esses náufragos da ilusão e do desespero, as soberanas leis da vida, credores de misericórdia e amparo chegue à sua alma, facultando arrependimento e o resgate de suas faltas perante as leis soberanas de Deus. Então, devemos agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos dá, através do seu amor, de suas leis sábias e justas, nos guiando sempre na senda do bem, através de seus mensageiros de amor. Então, procuremos crescer nas asas do amor e do conhecimento, porque através delas veremos a luz que nos guiará para a paz e a eternidade. Então, que possamos trabalhar em nossa reforma íntima e na prática da caridade para com todos, onde possamos compreender os ensinamentos de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Então, não esqueçamos também as orientações de São Luís, para orarmos sempre por nossos irmãos equivocados com a lei de Deus, pois um instante chega para tudo e para todos. Meditemos a respeito da transitoriedade do nosso corpo orgânico, porque nascer, viver, morrer são termos da mesma equação biológica, e prosseguir vivendo é a fatalidade da criação. Que não guardemos mágoas, não nos tornemos inimigos de ninguém, mesmo que haja quem nos faça de adversários. Portanto, devemos vibrar no amor, pois o amor vibrará conosco em harmonia cósmica e na glória da imortalidade. Antes de fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por tudo que aprendemos hoje, no Evangelho tem a prece aos espíritos endurecidos, Então eu gostaria de ler essa prece e depois terminar agradecendo a Jesus, com a permissão de vocês. Ela diz assim: Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente
sobre os espíritos endurecidos que continuam a praticar o mal por ignorância. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhes compreender que, induzindo os homens ao mal, obsediando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhes seja um encorajamento. Espíritos que ainda se comprazem no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provocar que desejamos, ela há de te provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo mal. Por que então te conservarás no sofrimento quando de ti depende evitá-lo? Olha os bons espíritos que te cercam. Vê quão ditosos são e se te não seria mais agradável fruir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível, porém, nada é impossível àquele que crê, porquanto Deus te deu, como todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim, como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas palavras simples. Meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás, então, quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua. Mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, prende perturbação e torturas morais, que seriam para teu inferno se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creais que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas têm diante de ti. De sofreres muitíssimos mais do que tens sofrido até agora, e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação, quando o simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessas almas ainda atrasadas, a fim de que ajude a aproximar-se de Deus. Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinham sobre os maus espíritos. E assim, Jesus amigo, querida mentora Alta de Souza, queridos espíritos benevolentes, amigos, encarnados e desencarnados que estão a assistir essa live, que todos nós possam sair daqui mais cheios de luz, de amor, de benevolência, e tenhamos aprendido a lição desse irmão, para que possamos progredir, nos elevarmos através do amor, do conhecimento,
das asas, né, que nos elevam ao Criador, o conhecimento e o amor, para que possamos ser dignos de ser chamados filhos de Deus. Que a tua luz, Jesus, esteja com todos nós, hoje, agora e para todo sempre. Assim seja. E peço desculpa por eu ter tossido alguns dias, é porque eu passei 2 semanas resfriada. Estou melhorando agora. Que Deus fique com todos nós, hoje, agora e todo sempre.